Suspenda a reunião por a sessão por 15 minutos. Declaro reaberta a presente sessão. Solicito a compreensão dos senhores conselheiros, do senhor procurador-geral, no sentido de chamar a apreciação o processo 13 da pauta de relatoria do conselheiro Domingos Neto, em relação ao qual há um pedido de sustentação oral, formalizado pelo advogado, credenciado pela autoridade gestora. Com a palavra, então, Sua Excelência, o conselheiro Domingos Neto. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador de contas, trata-se das contas anuais de gestão da Prefeitura Municipal de Glória do Oeste referentes ao exercício de 2010, gestão do senhor Newton Borges Borgato. Consta do relatório preliminar de auditoria da sexta relatoria apontando 18 irregularidades. Regularmente citado, o gestor apresentou defesa, cuja análise técnica apontou a permanência de 15 irregularidades, sendo 3 classificadas de natureza gravíssima, 10 de natureza grave, 2 não classificadas, segundo a resolução desse tribunal. O Ministério Público de Contas, por intermédio do Dr. Gustavo Coelho de Champs, opinou no sentido de julgar irregulares, com recomendações e determinações legais, as contas ora apreciadas, com aplicação rigorosa ao gestor. Este é o relatório. Com a palavra, o excelentíssimo Procurador-Geral. Excelentíssimo senhor presidente, senhores conselheiros, o Ministério Público de Contas mantém o parecer pela irregularidade das contas. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Na discussão, eu já havia anunciado um pedido de sustentação oral, concedo a palavra ao advogado, o doutor Nestor Fernandes Fidelis, pelo tempo de até 15 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, conselheiro, Domingos Neto, em nome de quem extensivamente cumprimentamos aos demais conselheiros, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público de Contas. Em se tratando das contas de gestão do município Poder Executivo de Glória do Oeste, conquanto haja um parecer ministerial pela reprovação das contas, nós lançamos mão em defesa do gestor, do artigo 194 do Regimento Interno desta Casa, que aponta como necessidade de reprovação das contas quando ocorre motivo de grave infração à norma legal, dano ao erário, desfalque de dinheiros ou bens públicos ou desvio de finalidade, o que nenhuma das hipóteses estão configuradas nestes autos. Há 3 apontamentos de irregularidades ditas gravíssimas. No entanto, 2 delas, que dizem respeito à não apropriação e recolhimento de encargos previdenciários de prestadores de serviços, pessoas físicas e profissionais autônomos, por ocasião do julgamento das contas de gestão do município de Luciara na semana passada, em momento de sustentação oral do contador Emerson Soares, o plenário decidiu que não são motivos de irregularidades, inclusive tendo o conselheiro, na ocasião, Valdir Teis, feito uma consideração, uma recomendação, mas acatando a defesa, que é exatamente o mesmo caso que ora se faz presente, cuja defesa se embasou no artigo 120 da Instrução Normativa 971 da Receita Federal,
E é justamente nesse ponto que a auditoria aponta irregularidade, mas que, na verdade, pelo que nós vemos, não somente pelo julgamento da semana passada, das contas de Luciara, mas não há irregularidade gravíssima alguma. Há, na verdade, uma divergência de entendimentos entre o que a defesa fala e o que é apontado, porque tanto a defesa como o apontamento se embasam no mesmo artigo 120. E diz aqui o relatório que, para o exercício da profissão regulamentada, a pessoa física tem que se revestir de formalidade jurídica mediante registro e obtenção de CNPJ. Ao nosso ver, com todo respeito ao profissional que elaborou, na parte técnica, há uma confusão entre o que é CNPJ e o que é profissão regulamentada. Porque para abrir uma empresa se faz necessário a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, da Receita Federal. E uma profissão regulamentada basta que ela tenha um registro no órgão, no conselho de classe, seja um advogado no AB, o dentista no CRO. Há, em verdade, então, um equívoco entre o que a defesa aponta e o que está constando do relatório. No entanto, não houve irregularidade gravíssima alguma, porque tudo foi feito com base nos posicionamentos do próprio INSS, conforme a vasta comprovação nos autos, na defesa por escrito. Então, com relação a esses dois itens, não havendo irregularidade, mesmo porque o tribunal não deveria e não poderia fazer julgamentos distintos em relação às contas de Luciara, a terça-feira passada, e neste momento das contas de gestão de Glória do Oeste, não há essa irregularidade gravíssima. E cremos que, inclusive, tenha sido isso o que levou o doutor Ministério Público, o representante ministerial, a trazer o parecer pela reprovação das contas. Com relação ao outro item apontado como gravíssimo, a ausência de recolhimento de contribuição previdenciária de um médico, o doutor Marcelo André de Matos, no valor de R$350, diz aqui na análise da defesa, do relatório, que a defesa reconhece o erro. Realmente reconheceu. Houve um lapso, não recolheu-se R$350, mas isso não constitui irregularidade gravíssima, mesmo porque já foi sanada. Na defesa disse que seria feito e já consta dos autos. Então não há irregularidade gravíssima que possa ensejar, nesse ponto, o julgamento pela reprovação das contas. Diversas irregularidades apontadas foram sanadas. Nós temos aqui também, com relação às licitações, uma questão muito singular no município de Glória do Oeste. O município de Glória do Oeste, Excelência, município de 3.000 e poucos habitantes, é uma dificuldade muito grande quando se licita e não comparece ninguém. E a lei diz, não comparecendo nenhum interessado ao convite, é necessário convidar mais um ou outro na praça. Se não tem 3, 4, muito menos, ainda mais num município tão pequeno como esse. Num caso, como nós estamos vendo aqui, de aquisição de peças de automotores e de combustíveis, aponta aqui o relatório que o gestor poderia ter determinado a licitação convidando dos demais municípios em volta, o que com certeza não traria economia. No caso de combustível, basta nos abastecermos nosso veículo aqui em Cuiabá, em Várzea Grande, e nos dirigimos a Poconé, a Cáceres, e o preço da combustível é outro, justamente por conta do frete. Em 54 quilômetros de ida, são 108 ida e volta. Logicamente, não traria benefício algum em economia. Todas essas questões de inexigibilidade foram justificadas na ata. Infelizmente, lá em Glória do Oeste, não existe CDL, Associação Comercial, JUSEMAT, nenhum órgão oficial que possa atestar a exclusividade e a inviabilidade de competição nesse sentido, justamente porque foi o que nós falamos no parecer jurídico e não houve prejuízo algum ao erário com relação a isso, porque os preços praticados são os preços de mercado. Aliás, na semana passada, 6 dias atrás, encontramos com o conselheiro substituto, o auditor substituto conselheiro, doutor Luiz Carlos Pereira, representando o Tribunal de Contas em Juína, num evento Fomenta Mato Grosso, organizado pelo SEBRAE, no qual ele relembrava que a presidência dessa corte encaminhou para todos os municípios um ofício circular, dizendo que neste ano de 2011, na análise das contas de 2010, verificaria se os municípios estão realmente implementando as políticas públicas voltadas para os microempresários, para o microempresário individual. Então, no município penalizar um município pequeno, que ele contrata, mediante justificativas técnicas, uma empresa que buscou se regularizar, que se localizou e é a única naquele município, deixar de contratá-la para contratar de outro município cujo custo vai ser muito maior, além de não trazer benefício, é um desestimulante para que essas empresas venham a se regularizar. Justamente ao contrário da política que vem sendo praticada e vem sendo ressaltada para que venha a ser praticada.
Portanto, nesses dois itens, ao nosso ver, não há irregularidade alguma. Também inexigibilidade com relação ao item 7.3, fornecimento de exames laboratoriais sem apresentação de estimativas e quantidades de valores unitários. Neste caso, o grande problema é o seguinte: só existe esse laboratório, que é filial de um outro laboratório do município de Porto Espiridião. O preço praticado por ele é o preço médio de mercado na região toda. Por um lapso, não constou na estimativa de mercado os valores orçados, mas se fosse pedir orçamento pela região, quem forneceria seriam os mesmos que foram contratados. Então, por mais que houve esse erro formal, não causou prejuízo ao erário, não há uma grave infração à norma legal. Aliás, a norma legal que vale para o município de São Paulo, Rio de Janeiro, Cuiabá, vale para a Glória do Oeste, Araguaína. É um problema sério de cumprir ao pé da letra. Mas, numa visão razoável, é possível verificar que não houve dano, não houve prejuízo nesse sentido. Uma outra questão que também foi apontada em alguns dois itens aqui, no item 7.4, diz que houve ausência de publicação em imprensa oficial. A lei orgânica do município de Glória do Oeste, que é a lei maior dentro da estrutura legislativa do município, em seu artigo 111 estabelece que a publicação dos atos municipais far-se-á em órgão da imprensa local ou regional, no Diário Oficial ou por afixação na sede da prefeitura. Ou dá uma possibilidade de fazer por meio de afixação. Além de fazer por afixação, foi publicado no Jornal Oficial dos Municípios. A Associação dos Municípios, cujos representantes se fazem aqui presentes, queremos saudar a nossa colega Valdina Lieda e o Carlos, doutor Carlos. No ano de 2006, quando era presidente, então o presidente Cidinho, prefeito de Nova Marilândia, formulou uma consulta ao Tribunal de Contas e foi respondido que se a MM criasse um jornal oficial e os municípios, por meio de lei, aderissem a tal instrumento, como se fosse o seu órgão oficial, poderia passar a publicar seus atos ali, considerando como se tivesse publicado na imprensa oficial, o que trouxe enorme economia, porque os custos da IOMAT eram bem maiores. E este município vem lançando mão dessa possibilidade legal. Existe uma lei que determina que pode ser publicado lá. E a lei orgânica diz que também, ou em afixação no mural. Todas foram afixadas em mural, conforme tem certidão dos autos comprovando. Portanto, não houve essa irregularidade, como vem sendo apontado aqui. Também foi publicado em site. Mais um item aqui nesse sentido, diz com relação à cotação de preços. Em alguns convites, a cotação de preço, a estimativa de mercado, que deve ser transformada em planilhas e juntado aos autos, ela foi feita, segundo aponta aqui, com irregularidade. No entanto, não houve irregularidade, porque ela existe, ela está nos autos. As pesquisas de mercados foram realizadas e fazem parte de cada um dos procedimentos. O que acontece muitas vezes é uma dificuldade em se nomear as empresas. Ou mesmo quando qualquer um de nós vamos fazer alguma compra e pedimos orçamentos, não são todos que respondem. E quando se diz que é para órgão público, aí o preço vai lá para cima e não tem economia nenhuma. Ou se sentem vinculados a praticar aquele preço. Portanto, neste caso aqui, desses convites, do item 8.1, estão lá as estimativas, só não constou o nome da empresa. O que a lei não diz que tem que constar o nome da empresa, nem os orçamentos são obrigados a constar dos autos, porque faz parte da fase interna da licitação. Então, vemos que não há irregularidade nesse sentido. Temos também aqui alguns itens mais, e no item 8.2, realização de convites sem indicação de saldos de recursos. Mas todas as despesas foram empenhadas, todas têm indicação e foram repetidas na defesa por meio de cópias anexadas, estão nos autos já. Houve, em verdade, uma quantificação mínima da escrituração contábil, porque a estrutura da Prefeitura de Glória do Oeste é muito pequena realmente. Então não se fazia necessário toda aquela especificação de administrações públicas mais robustas. Um outro item também apontado como irregularidade grave, licitação número 03, 2010, convite, com objeto, segundo aponta a irregularidade aqui, objeto muito subjetivo. Esta questão não foi nem apontada, nem comentada pelo Ministério Público, e nós também vemos que não há gravidade nenhuma em relação a isso. A Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal determina que o gestor deve envidar máximos esforços para que incremente sua receita, para que traga recursos
para a administração pública. Acabou de lembrar agora há pouco o nosso conselheiro Antônio Joaquim, com relação à saúde, não tem dinheiro para nada. Então deve fazer o esforço, a administração, esforços próprios. E foi o que fez. A administração pública de Glória do Oeste não detém profissionais e técnicos suficientes. Contratou uma empresa especializada em buscar o incremento de receita por meio do acompanhamento do índice de ICMS. Diz aqui o apontamento de irregularidade o seguinte comentário: ora, para se projetar 10 metas e cumpri-las integralmente, exatamente nos percentuais projetados, requer muita competência, houve uma precisão cirúrgica nas metas. Então isso é bom, não é erro. Buscou-se eficiência, cumpriu o que foi contratado. Então não pode ser penalizado porque tem os relatórios demonstrando que houve realmente o aumento da receita por meio desse contrato que foi realizado. Então não é subjetivo e trouxe resultados. O item 8.4, mais uma vez, diz que houve publicação equivocada, mas, como nós já dissemos, o Diário Oficial dos Municípios é a lei, é o jornal oficial do município de Glória do Oeste. O nosso tempo já está se esgotando, mas merece comentar também que o item 8.6 diz que houve homologação de uma licitação na qual houve somente uma proposta válida. Não houve, nesse caso aqui, a intenção de fazer inexigibilidade. Tentou-se licitar. 2 empresas não tinham documentos de regularidade com FGTS. Aliás, com a Previdência. E uma com o INSS. Uma dessas 2. Sobrou uma empresa com regularidade para torná-la apta. Se fosse dizer que a licitação é deserta e repetir o convite, convidando mais outra, se não conseguimos 3, vamos conseguir 4, é muito difícil. Seria, na verdade, obedecer à lei apenas pelas questões formais, deixando de trazer os benefícios. E como diz Marçal Justo Filho, e a própria lei diz também, deve estar motivado e justificado no processo, como constou. Então, não houve essa irregularidade. O item 9 diz que inexistência de acompanhamento da fiscalização contratual. É verdade que somente nesse ano de 2011, uma pessoa foi nomeada para ser a gestora dos contratos. É que lá são poucos funcionários, nós podemos nomear um a um nossos colegas que trabalham na prefeitura. E uma pessoa que cuida da parte administrativa é também quem cuida dos contratos. Agora ela está nomeada, já fazia essa função. Agora, formalmente nomeada, mas é um erro formal que não prejudica. Pagamento de item 10.1, pagamento de despesas consideradas ilegítimas no valor de R$ 6.400. A defesa confessou na parte escrita que realmente houve esse erro, mas que já está providenciando a devolução, mesmo porque se não devolver esse recurso, não tem certidão negativa de débito. Em essência, eram essas as considerações. Não houve grave lesão à norma jurídica, não houve dano ao erário, buscou-se eficiência. É uma prefeitura de muito pequena em estrutura, em número de funcionários. Mesmo assim, em comparando-se com as contas do ano passado, houve um avanço e ano passado se aprovou as contas. Por essas razões, nós requeremos que as contas sejam julgadas aprovadas. Obrigado. Encerrada a sustentação oral, continua em discussão. Com a palavra, encerrada a discussão, em votação, senhor conselheiro Domingos Neto. Senhor presidente, depois dessa clareza de detalhes da defesa, eu peço um tempo para formalizar melhor o meu juízo de valor. Tempo concedido a Vossa Excelência. O processo 13 da pauta que está em apreciação. Senhor presidente, eu vou aprofundar ainda mais, porque houve citação de alguns votos aqui em plenário, vou aprofundar ainda mais para fazer um voto coerente às decisões desse tribunal. Então eu peço a retirada de pauta desse processo. Retirada de pauta o processo 13